Em nome de Jesus, nós reafirmamos que não existe meio cristão, meia salvação, meio evangelho. Ou existe Deus, ou existe o mundo. Aleluia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, onde e em que poucas pessoas falam. Em igrejas, principalmente, a maneira com que a gente vai fazer nossa exposição aqui. Evidentemente não é crítica, é só realmente um ponto de atenção que de fato muitos de nós não têm essa compreensão, ou por falta de uma pregação sobre o tema, ou por falta de algum conhecimento acerca do como que seria, né? E até a influência de filmes acerca do tema, né? Então, por isso que o Ministério dos Tempos, né? Aqui no Ministério dos Tempos, a, a todos os irmãos e irmãs em Cristo, a gente vai fazer as nossas exposições com é, com essa autoridade, né? Com o zelo necessário, com a garra necessária, né? E como a gente está nesse campo e na glória do Senhor Jesus Cristo, a gente vai trazer aquilo de acordo com a compreensão e vocês fiquem à vontade para discernir sobre o assunto. Aleluia. O tema é possessões demoníacas. É um tema que realmente pesa, né? Qual igreja vai querer falar sobre possessões demoníacas? Qual igreja vai trazer exemplos no cotidiano de possessões demoníacas? Então, nós vamos trazer hoje, aleluia, nossa igreja, porque nós somos um corpo de Cristo. Nós juntos somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a gente vai falar desse assunto, que é um assunto sério, né? Diante de todos os assuntos sérios, a gente vai iniciar cantando uma música, um louvor. Um louvor muito bom, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem souber, vamos junto, irmãos. Me ajuda aí. Aleluia. Escape. Glória a Deus. Ai, Pai, derrame em nós, Senhor, louvor. Ouça a nossa canção, Pai. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Aleluia. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Glória a Deus. As muralhas, estéreo faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, estou contigo. Vamos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pesado, né? Sobre o tempo, precisava. Agora foi tudo que a gente precisava agora para esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Vamos.
Vamos falar sobre esse tema. Forças demoníacas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos guia, vem preparando filhos dele. Aleluia. A vida do cristão é uma vida de batalhas. A partir do momento que você se declara filho de Jesus Cristo, a partir do momento que você se declara servo dele, a partir do momento que você fala, declara que ele governa a sua vida e que ele é seu Senhor e Salvador, o inferno se levanta. O inferno vai se levantar. E daí, a depender como você estiver caminhando, a depender de como você está sendo ministrado, irmãos. Espero que dê zoom aqui, né? Que deu uma... Deixa eu ver se vai. Pega. Lá. Aleluia. Tá um pouco desfocado, mas só para não perder o fio da meada. A partir do momento que você tem declarado, a partir do momento que você vem com essa entrega, o inferno ele se levanta. Na verdade, não é nem que ele se levanta, tá? Eu vou te explicar. Vou pegar essa chave, né? Deixa eu tentar botar meu dedo aqui pra ver se vem. Eu acho que tá, né? Vamos lá. Tá melhor que isso aí. Aleluia. Aleluia. Melhorou. A verdade é o seguinte, uma chave para vocês aqui. Em nome de Senhor Jesus Cristo, ó, que seja lançado aqui agora para você. A verdade, em nome do meu Pai Celestial. Para confirmar, Senhor. Porque quando veio no meu pensamento, veio no meu coração. Que entre agora em você. Isso, a palavra. Quando você se declara filho do Senhor Jesus Cristo, quando você se declara servo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando você fala e declara abertamente que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, não é nem que o inferno se levanta contra você, é que na verdade o inferno se revela a você. Ele sempre esteve ali. Quando os caídos foram tirados da presença do Espírito Santo, da presença do Santo Deus, do reino celestial, né, onde vive Deus, a habitação do Senhor, eles foram lançados na terra. E as influências desse espírito sempre agiu de acordo com a legalidade que os filhos do homem dão a esses espíritos. Então, por falta de sabedoria, muitos povos foram e continuam sendo influenciados e usados por esses bichos, esses seres que não são de Deus. Quando você se declara filho de Deus, servo de Deus, quando você diz que Deus, Jesus Cristo que governa a sua vida, o celestial, o Pai, o Altíssimo, o Criador, o Pai, o Filho, enfim, o Espírito Santo, todos na figura de um, aleluia, é tudo da mesma natureza ali. Jesus Cristo é da mesma natureza do Altíssimo, Criador, o Espírito Santo, a natureza um. Tá? E quando você se declara, quando você fala Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, as forças ocultas se revelam a você. Ficam perturbadas, elas querem te tirar daquilo ali. Quer fazer que você se volte a ela, se enfraqueça. Entendeu? E existe um outro ponto além disso. Quando você recebe ou quando você se predispõe de acordo com aquilo que você vai receber a ajudar as pessoas que estão em cativo desses bichos que elas nem sabem que estão. Você vai fazer ali suas restrições, seus votos, enfim, suas orações e tudo mais. E aí, mas evidentemente Deus ele te dá de acordo com a proporção daquilo, né? Então é para vocês entenderem como que é. Os demônios, eles estão nos planos, eles estão caídos, estão na terra, mas para eles acessar o homem, né? O homem no sentido homem e mulher já, né? Amplo ali.
tem que ter legalidade. Mas as pessoas com falta de conhecimento perecem, e perecendo esses bichos entram nela e elas nem sabem que esses bichos estão nela. É por isso que pessoas com legiões ou com espíritos podem ir para qualquer ambiente sem ninguém nem perceber que elas estão. Pode ir para a igreja sem ninguém perceber que ela está. Ela pode falar Jesus Cristo, isso, aquilo, mas ele está ali. Entende? E é por isso que é um dos pontos que eu observei. E por quê? Porque você já percebeu, você que já foi na igreja, você que tem conhecimento de igreja, e fala, onde que estão os demônios? Onde que estão as pessoas loucas ali? A gente via em outras igrejas aí, sempre tinha pessoas se contorcendo tudo e a gente não vê nas igrejas de Jesus mais. Os demônios acabaram, mas como, irmãos? Presta atenção aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, olha essa palavra. Escuta, te prendo aqui agora a sua atenção em nome do Senhor Jesus Cristo, para você ouvir. Olhe para isso. Se o mundo hoje está muito mais pecaminoso do que os anos 60, os anos 40, o que explica ter pessoas na igreja e não ter pessoas endemoniadas? Eu quero que você me explique. Vou te dar 5 segundos para você pensar. Pronto. Já passou. 2, 1. Beleza? Muito rápido. É para você pensar só, tá na resposta. Não tem explicação. A explicação é o seguinte. Os demônios, eles têm estratégias. Eles modificam as estratégias de possessão, por assim dizer, tá? Então, e existem pessoas que estão muitos espíritos e essas são mais notáveis, mas mesmo assim vocês não vão saber. Vocês não vão saber. Porque na mente da maioria de vocês, a pessoa, só um instante, irmão. Aleluia, consagrado minha garganta. Vamos ser. Quero que vocês entendam, tá? Antes da gente cair nos temas e a gente puxar as passagens bíblicas. Vamos fazer primeiro isso de acordo, tati a tati, de acordo com nossa visão mesmo aqui. Mas uma comunicação informal, por assim dizer, mas a mensagem certeira. Então eles mudam a estratégia. Além de que o que eu estava falando, existem pessoas que estão com muitos espíritos nela e você vai ver comportamentos, mas você não vai entender que ela está possessa ou que ela está sob influência de espírito. Porque nos filmes mostra aquela pessoa toda subindo nas paredes, tudo. Gente, não é necessariamente isso. Não é necessariamente isso. Seu corpo, essa matéria aqui, não é exatamente assim. Eu não estou dizendo que não possa acontecer. Estou dizendo que normalmente não é assim. A maioria dos casos não é assim. Tá? E a gente não vê isso. A gente não vê esses cultos. A gente não vê. Primeiro que, vocês já sabem, normalmente quem está com esses tipos de coisas, eles não têm forças para ir para a igreja. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você, se quiser, anota. Tá? Eu vou construir aqui do zero um tópicozinho sem ver nada, tá? Não. Depois a gente vai entrar onde eu já deixei ajustado, tá? Vou deixar uma folhinha aqui. Não sei se dá pra mostrar essa folha. Dá pra mostrar assim, pronto. Tá em branco aqui a página. Beleza? Está escrito aqui o seguinte, de uma pregação que eu tava vendo muito boa. Do irmão aí. Ele diz assim, a unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. Aí, nossa, quando ele já iniciou assim, ele já me prendeu. Aleluia, viu? Inclusive vou usar como chave coisas similares. Eu acho muito boa esse início. Assim, para a pessoa já saber onde que ela vai botar os pés no início da pregação. Aleluia. Então, o primeiro passo, irmão, da pessoa que ela está com espíritos e sobre a influência de espíritos, que eu não tô falando nem que ela tá possessa ainda, tá?
sobre a influência de espíritos é que ela não tem força, ela não tem resiliência, ela não tem a força de vontade, a energia e tudo mais para ela ir para a igreja. Já percebeu? A pessoa acorda, vamos na quarta. Não. Vamos na terça, não. Vamos na sexta, não. Vamos no sábado, não. Vamos no... Ela nunca tem tempo. Ela nunca tem força de vontade. Ela nunca tem automotivação. Então, primeiro ponto, a pessoa não consegue ir para a igreja. Então, volta aí. Primeiro ponto que a pessoa tá sob a influência de espíritos, tá? Não vai na igreja. Esse é o primeiro ponto que você consegue perceber, né? Existe um ponto também interessante, tá? Que a pessoa ela não consegue orar. Então você pergunta se ora. Ela não comenta, por exemplo. Tem orado todos os dias? É um ponto já que a pessoa está sob a influência. Por quê? Porque os espíritos contra a pessoa enfraquecem ela em todos os aspectos espirituais divinos, que já é do espiritual de Cristo, do Deus Criador, do Altíssimo. As coisas são boas para ela. Então, ela não vai à igreja, ela não ora. Não ora. Outro ponto, me ajuda aí. Ó, ela vive falando mal da vida do cristão. Não é nem mal da vida dos outros. Ah, fulaninha, vizinhazinha, Joaninha. Não. Ele começa a falar mal da vida do cristão. Então, quando ele está passando, quando acontece essa situação que entra no assunto bíblico, ele começa a apontar os defeitos do cristão. Só que não ora, não vai para a igreja, não está com a vida entregue a Cristo. Mas quando ele abre a boca dele, ele começa a falar mal do cristão. Não, mas ali peca, ali é pecador, ali trai, o pastor traiu e pega a mulher dos outros, e vai pessoa lá que usa droga, e tem pessoa lá que já cometeu isso, e tem pessoa lá que mente. Você vê? É outro aspecto. Ele não usa a boca dele para fazer coisas boas, para dizer somos pecadores, somos todos iguais. A pessoa está lá buscando Cristo, ninguém é perfeito. Ele usa para jogar contendas. Isso é o que? É o espírito influenciando, cegando a mente dele, criando nele só discórdia. Pra quê? Pra ele não ir mesmo. Pra que eu vou lá? Só tem mentiroso, só tem falso, só tem falso cristão, só tem. Então é um outro ponto aí sobre a influência do espírito, tá? Ele fala mal da igreja. Só quer dinheiro, tudo mais. Ali. Ele não entende que a igreja ela inicia um processo de cura. Ninguém chega lá curado. Ninguém. Perdão, pai. Existem pessoas realmente que chegam lá curadas. Já revestido do Espírito Santo. Já foge do pecado. Já luta contra o pecado diariamente. Então ela já chega muito mais restaurada. Né? E tem pessoas. E a maioria não. A maioria já chega mais quebradazinho um pouquinho. A gente estava falando sobre o oleiro, né? E ela está começando a ser moldada para ser uma pessoa restaurada em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, normalmente são situações onde você vê que a pessoa sofre sobre influência, né? Então, a pessoa ela consegue ter tempo para tudo, ter tempo para o futebol, para a Copa do Mundo, sai de casa. Ela sempre reclamou do trabalho, diz que o trabalho sempre é cansativo. Chega período de Copa do Mundo ou festivo, ela sempre tem força, o ânimo dela voltou. Ou seja, ela sai do trabalho sorrindo, vai assistir futebol, vai lá beber, vai lá idolatrar pessoas que se tornaram bem servindo meio que Baal. Não servindo necessariamente Baal. Eu sei que tem muitos ali jogadores que ganham ali, um dinheiro
é, expressivo, e eles fazem projetos e eles doam uma quantia, principalmente alguns com sabedoria, para se livrar do que? Dos dois senhores, de um deles, que é o que? O Mamon, o dono do dinheiro. Então ele usa uma parte do dinheiro dele para abençoar o máximo de pessoas, para a alma dele não ser tomada. Mas você sabe que grande parte você vê. É luxúria, é prostituição, promiscuidade, droga, bebida, avareza, o que você pensar ali, tem. Então você tá ali indo lá idolatrar aquele cara. Você tá indo torcer para aquele cara, aquele famoso, que é aquele jogador que é um dos mais famosos do mundo, que é do Brasil, e que vive no meio de traição, no meio de festa, no meio de bebida, droga e tudo mais. E você tá lá, fulano não tá jogando, tá jogando. Meu Deus, você vê como que é? Você tá ali preocupado com alguém desse tipo, com pessoas desse tipo. E aquele que é o seu Senhor e seu Salvador, pessoal, ai não, igreja não. Então é uma influência muito pesada. Muito pesada. Então o mundo, a forma com que ele é feito, a forma com que ele se moderniza, pega. Pega. E se você não for um cristão que tem um discernimento e que cria discernimento nas coisas que são criadas, você não enxerga. Aleluia. Então vamos lá. Possessões demoníacas. Isso que eu quero te mostrar como a pessoa está sob influência. Os espíritos enfraquecem a pessoa para fugir de Jesus Cristo. Os espíritos confundem as pessoas para que acredite que nem existe Jesus Cristo, não existe o Criador, não existe nada. É interessante. Espera aí. Existem os espíritos, existem os demônios, mas espera aí. Por que Deus não existe? Por que o Criador não existe? Quem criou esses bichos então? Não foi a natureza, a mãe da natureza. Que porra nenhuma. Tá repreendido, cara. Repreendo até a palavra que eu soltei, mas você vê a indignação que eu tenho. Você tem que ferver, cara, por dentro. Você não pode ser frio nem morno. Quando fala isso, eu fico indignado, cara. Deus criou as coisas maravilhosas. E o mentiroso, né? O dragão, ele criou o reino da destruição. Ele queria criar algo novo na mente dele melhor. Melhor pra quê, cara? Ele nem é verdadeiramente adorado. As pessoas só buscam ele por ganância e interesse. O verdadeiramente adorado só existe um. A pessoa faz tudo, o cristão faz tudo por Deus. O cristão, aquele que já está derramado, aquele que já compreendeu. Com bênção, sem bênção, na doença, na saúde, na prosperidade, nos piores momentos, em tudo. Quando está sorrindo, quando está triste, ele está sempre servindo. Esse é o Deus verdadeiro. Além de ser o Todo-Poderoso, misericordioso e justo. Deus, ele sustenta até mesmo os ossos daquele que está em meio do pecado, ou sempre vivendo pecado, ou sempre fez graves transgressões que será imperdoável. Será imperdoável num grande dia, a pessoa certamente vai para o lago de fogo eterno, tá? Vai. De acordo com a palavra de Deus, as escrituras, vai. Mas se a pessoa na terra, Deus, ela não, vive aí, porque esses dias, assim, ó, você vai ver na terra em relação que você vai passar a eternidade, amigo. Então, viva aí, tá? Pesado, né? Pesado, porque as pessoas pensam que esse reinado, que as pessoas que são más, dura para sempre. Nunca durou. Nunca vai durar. Nunca vai durar. Tá? Acredite. Então, irmãos, cultuar, né, ídolos, cultuar postes, ídolos, cultuar demônios, né, cultuar santos, tudo isso é transgressão grave perante nosso Deus Criador. Você só pode cultuar
louvar, adorar para Ele, o Altíssimo, somente para Ele. Nem para os seus santos anjos, nem aqueles santos que vieram, aqueles que fizeram milagres, aqueles que fizeram grandes milagres. Todos eles só fizeram porque Deus pegou, jogou nele e ele pegou e botou a mão, ou declarou, ou orou. Nada veio de nós. Nada veio do profeta. Nada veio do apóstolo. Tudo veio dele. É por isso que todo tipo de adoração tem que ser para ele. Porque foi ele. Sem ele, nenhuma dessas coisas seria possível. Então, escute aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Vamos cair aqui agora no tema, tá? Vamos lá. Possessões demoníacas. Eu peguei aqui uma passagem. Então, vamos lá. Na origem da Bíblia, tá? Houve uma batalha espiritual. Lembra que nem existia terra? É por isso que eu digo, o espiritual, ele é mais importante do que o plano físico material. É porque é físico para nós. Nós que estamos nessa dimensão é o físico, tá? Nós chamamos de físico porque, mas eu quero dizer para você, você sente o vento? Você sente o calor? Você sente o frio? Você sente arrepio? Calafrio? Entende? Dor, certo? Bem-estar, tá entendendo? Mas eu quero dizer o seguinte para você: existem coisas que elas vêm primeiro no plano espiritual. E eu não estou dizendo que o plano espiritual é o único plano. Para nós esse é físico, mas pro espiritual lá é o físico, lá é a guerra, lá é isso aqui, ó. Você só não tá vendo porque você tá nessa dimensão aqui. E que mesmo você tá nessa dimensão, isso aqui que você tá fazendo aqui, ó, que vem o vento, é acesso a outro portal. Ou seja, se você está sentindo isso aqui, é um outro. Depois tem. Por isso que Deus fala, existe vários acessos, várias dimensões. E não quer dizer necessariamente que uma está distante anos-luz. Você está entendendo essa chave? É por isso que quando Jesus Cristo ele se esvaziou, ele preencheu todos os filhos deles aqui. E é por isso que você consegue sentir ele no cotidiano, falar com ele no seu dia a dia, agir em autoridade de acordo com o nome dele. Você sente ele intensamente, o Espírito Santo. Você pode conversar com Deus, Criador. Você pode sentir Jesus Cristo, conversar com Jesus Cristo, conversar com o Santo Cordeiro. Espírito Santo, aleluia. Existe o plano, não está longe necessariamente. Ah, o que tem que romper para chegar fortemente no Pai Criador é a sua fé ser pelo menos do tamanho de um grão de ervilha. Isso que rompe. Aqui, ó. Essa barreirazinha. Tá? Então tudo iniciou antes da criação da Terra, da formação da Terra, de todas as coisas, animais, o Sol, a estrela, etc. O homem havia o reino, há ainda evidentemente, mas naquele tempo, né, que estava tudo conforme, tudo perfeito em harmonia. E aí veio o antigo anjo chamado Lúcifer, né? Ele criou uma rebelião, ele queria um governo, criar um governo melhor. Ele queria fazer um governo melhor. Não, eu consigo fazer um governo melhor que Deus. Olha que nível de rebeldia, né? Não, eu consigo fazer quero um governo melhor. E muitos têm um discernimento que ele já vinha criando, tecendo esse governo dele, que apresentou aos rebeldes, outros anjos rebeldes, né? E depois ele quis meio que pegar. Não, deixa eu sentar no trono aqui, tomar conta aqui, mostrar como vai ser.
Meu Pai, me perdoa, Pai. Jesus Cristo, meu Salvador. Tá? Enfim, o que houve? Deus sabe de todas as coisas, né? Aconteceu uma guerra, né? Como nós sabemos, um terço dos anjos se rebelaram. É muita coisa. A Bíblia não cita quantos, mas, meu, acredita, é muito anjo. E o poder de cada anjo, vocês não sabem. É incompreensível. Nem é incomparável a força de um anjo com a força de um humano. Não, nem se compara, é sobremaneira a força do anjo. E aí, evidentemente, os que estão com Deus, evidentemente Deus ele podia fazer assim e acabou tudo, né? Botar o anjo com o anjo aqui que, enfim, foram todos expulsos do reino de Deus, né? E desde então, esses caídos na terra, alguns foram aprisionados, evidentemente, tá? Muitos foram aprisionados. E aí por isso que diz em Apocalipse que serão soltos também, enfim. Mas escute isso. Essa guerra, essa batalha que foi espiritual, mas lá foi física, aquele plano lá, para nós vemos no campo espiritual aqui que nós falamos, certo? Trouxe esses bichos expulsos para cá, mas aqui só sob influência, não é à toa que aqui você não luta contra a carne, você luta contra essas potestades do ar, né? Esses reinados, esses principados, é, 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 contra os príncipes das trevas, né? Que vivem nesse plano espiritual, as potestades, os principados, são os reinados, os demônios, enfim, tem várias hordas ali, ordens desses bichos. Né? Mas para vocês entenderem o enredo, para o que a gente vai discorrer, se vocês forem em Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 ao 15, tá? E está lá associando a essa queda que era do ex-Lúcifer, né? Virou a serpente, o dragão, o Satanás, o diabo, mentiroso, né? E desde o início é o mentiroso, assassino. Aleluia. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vem Apocalipse 12, 7. Né? Houve batalha no céu, o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada Diabo, né? E Satanás. Aí nós temos aqui 1 Samuel 16, 14, né? O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Espírito maligno o atormentava. Então aqui a gente já entra no campo espiritual, dos espíritos que influencia a pessoa. Né? Para a gente tecendo um pouco melhor isso. Esse caso aqui do rei Saul, onde o Espírito do Senhor, olha só, se retirou de Saul, se retirou dele, do rei Saul, tá? O Espírito do Senhor, se retirou dele. E aí um espírito maligno o atormentava. Ou seja, esse espírito maligno, você tem que entender que existe espírito do Senhor, existe anjos que vêm em espírito, também pode te influenciar. Já vi pessoas falando, fazendo várias coisas ali sobremaneira, mas que não é por mal. Existe o espírito também dos anjos que vem e faz muitas coisas pro bem. Às vezes faz confusões, faz coisas também, tá? Mas por uma ação boa, por assim dizer, tá? De acordo com a justiça de Deus. Não é boa. Se você olhar pelo olhar humano, você não vai falar que tudo é bom, mas Deus é justo. Então a justiça do Senhor que é boa. E se você falar que é bom para você, esquece, você é um Deus. Que a natureza de Deus, as intenções, a justiça dele, algumas coisas você só vai entender quando você se derramar no Senhor Jesus Cristo. Senão você vai falar, meu Deus, que é isso? Que Deus é esse? Você tá entendendo? E normalmente é o processo inicial do cristão. É esse de entender e tudo mais. Sair daquela parte, uau, meu Deus, eu realmente é de temer, ter medo, mas na verdade é temer por amor a Ele. Depois você entra na outra fase, compreensão, e vai aumentando ainda mais o discernimento, aleluia. Tá?
E aí você vê que o espírito do Senhor se retirou de Saul, entrou um espírito maligno para atormentar ele. Você tá entendendo? Ou seja, já existia um espírito maligno. Ou seja, ele começou a ficar atormentado. E essa atormentação que vinha sobre o rei Saul, ela do meio espiritual. Tá vendo como você vê pessoas bagunçadas assim? Bem difícil ser algo natural, tá? Bem difícil. Aí a gente já vai entendendo, você vai pegando algumas chavezinhas aí em relação a isso. Essas alterações emocionais muito repentinas, brusca, que a pessoa, tá? Entenda, não é natural. É raro ser, tá? Espiritual. E por isso que o espírito ele controla muito. Ele controla muito a pessoa. Os espíritos eles controlam muitas pessoas. Aí eu te pergunto, você está cheio do Espírito Santo? Porque quem não está cheio do Espírito Santo, perdão aqui no que eu vou falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não está cheio do Espírito Santo, possivelmente está cheio do outro lado. Ou está no mínimo sob influência do outro lado. Olha o que está escrito ali. Ou é de Deus ou é do mundo. O mundo é o quê? Do caído. O caído é quem? Os rebeldes. Os rebeldes são quem? O diabo e eles que caíram junto com ele. Tá? Por isso que tem cara que fala assim, ó. Tem pessoa que fala assim que eu sou agnóstico, não acredito em nada. Eu sou ateu, só acredito no que vejo. O cara tá vendo a pessoa lá doida, maluca, varrida, ele que dá um. Como é que é o nome? Aquele mata-leão lá, aquele remédio, tarja preta lá. Daí, né, bota lá na casa de repouso lá pra pessoa ficar lá internada. Ou seja, mesmo vendo, ele não acredita. Agora bota ele no cemitério meia-noite. Ou bota ele entrando no banheiro de madrugada. De uma casa que ele não conhece, que tem uma história de espíritos. E você vai ver esse cara que é ateu se cagando. O que explica isso? Ou seja, o cara não acredita em Deus, mas se você botar ele em situações, ele tem medo do que não é de Deus. Ou pega o agnóstico. Não acredita em nada. Não acredita em nada. Esse é o pior. Esse é o cara que mais facilmente ele pode estar possesso. Porque ele não acredita em nada, normalmente ele está abraçando o que é do mundo, o que é material. E o mundo, ele só é da maneira que é hoje influenciado porque o espiritual está nele. Então vai ser muito ídolo. NASA, jogador. Esse cara vai ser totalmente idólatra. Ou seja, vai estar idolatrando demônios. Mas na mente dele não é o mundo. É isso. É um jogador de hockey, de futebol, de vôlei, de corrida de Fórmula 1. Que nada, que besteira. Aí vai amar carros. Não, eu não tô adorando isso não. É o carro, vai estar pegado totalmente. Vai ser a pessoa extremamente cega no mundo. Entendeu? Como que é muito perigoso para essa própria pessoa. E essas são as piores para você libertar. Porque na mente dela não existe nada. Não é nada. Não está influenciando por nada. Esse é o nome de pessoa que ela não tem problema na vida. Porque não existe salvação, não existe fé, não existe nada. Estou sofrendo demais. Existe uma solução para acabar com o sofrimento. A solução é essa, então tchau. Vou acabar com tudo isso. Quem ganhou com essa morte dessa pessoa? Diabo. Tá entendendo? Como que é necessário a gente abordar de uma forma inteligente as questões espirituais para a pessoa entender. Porque não é porque a pessoa se tornou do nada ateu, agnóstico ou do outro lado, serve ao maligno muitas vezes sem perceber. É por falta de sabedoria. E quem vai passar sabedoria para ela se ela não vai conseguir buscar raramente com as próprias pernas? É aquele que está derramado, aquele que tem compreensão, que vai passando e do nada aquela pessoa cai naquele tema ali. Uau, deixa eu testar isso aqui, deixa eu compreender aquilo ali. E ela começa a ver uma luzinha lá pequenininha na mente dela.
Isso pode já criar uma pequena ruptura para ela enxergar tudo isso é real, né? Aí nós temos aqui o espírito da mentira. Micaías vê um espírito de mentira influenciando os falsos profetas. O rei Acabe. Eu deixei aqui marcado para você ver. Ele é no Lucas, capítulo 4, versículo 31. Lucas. Eu tô aqui, pronto. Lucas 4, 31 ao 37. Vamos ler aqui. Diz. Lucas 4, 31, né? É o seguinte. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e os ensinava no sábado, né? E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Ó, eu queria não, eu vou falar, mas eu quero dizer sobre esse ponto aqui, tá? Não tava nem pensando em falar isso aqui, mas é muito bom, tá? Ó, porque a sua palavra era com autoridade. O que isso pode remeter, tá? Seguinte, eu vejo muito cristão que ele, de certa forma, ele tá no caminho quase que totalmente certo. Eu vejo muito cristão sem autoridade. Muito cristão que talvez pode curar, talvez pode tirar o demônio, depende muito dele também, sabe? E não entende. Veja, puta, cara, puta. Por quê? Jesus Cristo ele falou que em meu nome haverá sinais. Sinais será o quê? Expulsarão demônios, curarão pessoas e haverão maravilhas. Não está dizendo em meu nome, caso a pessoa queira. Não, meu amigo. Existe. A gente pode chegar num acordo, né? Num termo comum ali de que existe situações, existe castas que vai existir uma batalha, que vai exigir uma batalha espiritual, uma exigência de disponibilidade e de procura de tantas outras coisas, de abnegação sua, de jejum e de palavras de poder e de palavra-chave que você talvez não vai chegar nesse nível de alcançar tudo porque você vai querer só falar, sai, ou tá curado. E você fala, não, é porque depende da pessoa, que tem pessoa que... Esse que é o ponto. O ponto é, não é isso necessariamente. É que existem situações que você vai precisar agir com mais ênfase para romper aquilo que está causando aquilo naquela pessoa, que vai exigir tempo, que vai exigir abnegação sua, renúncia, entendeu? Mais fé, mais conexão com Cristo, mais você está mais purificado, entendeu? E as palavras também com que você vai usar. E aí, sim, existem situações que vai ser mais trabalhoso. Agora eu pergunto, qual é a pessoa que vai ter tempo, que vai querer fazer isso, ficar lá 2 horas ali, até romper tudo aquilo ali? Um exemplo, né? Não existe horário, eu só estou citando só para você entender. Ou que vai ficar 5 horas ali, tá entendendo? Fazendo tudo que trabalha. Ou vai fazer 15 dias de jejum para fazer uma obra que para libertar uma pessoa. Quem é que vai fazer tudo por uma pessoa? Você tá entendendo? Então é raros, é poucos. Quem é que toda não, em uma congregação ou outra da igreja, um culto, você chegar lá já em jejum de um dia, de 2 dias. Estou citando, tem pessoas que fazem. Vou comentar se eu faço não, porque eu acredito que existem coisas que a pessoa fala e tem que fazer e se falou fazer isso lá no começo, mas depois guarda porque o jejum é intimidade sua e é uma preparação para você chegar lá e pá e fazer a obra do Senhor. Porque quando você jejua, você mata a carne. Matando a carne, seu espírito vai estar mais conectado ainda mais com o celestial.
você vai derramar. Pode ser que você receba ainda mais comandos do Senhor e te dê mais outras questões que eu não vou citar, entendeu? Te preparando mais e, enfim. Ou seja, entenda a questão da porque a sua palavra era com autoridade é importante, porque você não pode falar com dúvida. Você não pode falar depois, talvez, né? Talvez. Você falar assim, tá curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você falar assim, aparte-te dele, demônio. Sai dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou uma voz de comando aqui agora. E você, no seu coração duvidar, ou você depois comentar, aí pô, você quebra tudo. E aí achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz. Aqui que entra o ponto, tá? Aqui foi Jesus, tá? Que tava passando ali. E havia um homem, ele achava-se, olha só, isso aqui é interessante, tá? Achava-se na sinagoga um homem possesso. Vamos lá. Só um minuto, tá? Vai ser menos de um minuto, mas só um minuto só para dar sobra aqui. Vamos lá. O que é uma sinagoga, tá? Sinagoga é um templo religioso dos judeus. Ele funciona como uma casa de oração, estudo e reunião para a comunidade. Por que eu quero te dar uma ênfase nisso aqui, que é interessante, tá? Vou ler a frase aqui para vocês de novo, irmãos. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Então era um demônio, ele estava possesso e era um espírito de demônio, não era o espírito do Senhor Jesus Cristo, entenda? Pode vir espíritos de Deus que podem fazer inúmeras coisas com a autoridade de Jesus Cristo. Muitas coisas mesmo. Tipo, não vou nem citar aqui. Muitas coisas, tá? Mas existe o espírito do maligno. Espíritos de malignos. Espíritos imundos. Demônios. Principados. Potestades. Castas. Casta das trevas, entenda, tá? Mas eu quero que você saiba, colocar na sua mente que achava-se na sinagoga. Ou seja, ele estava dentro de um templo religioso. Quem estava? Um homem possesso de um espírito maligno. Então, um homem possesso de um espírito maligno. Aleluia. Né? E imundo. Você já viu aquelas pessoas sujas? Já viu? Na rua? Já viu aquela pessoa que fala, meu Deus, como a pessoa chega nesse nível? Ó, tô entrando já no tema que eu queria falar pra vocês. Eu já entrei no tema. Vocês já pegaram muita chave aqui em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero que você entenda como perceber que a pessoa está influenciada por espíritos malignos. Existe o espírito de loucura, existe o espírito de droga, existe o espírito da cachaça, existe o espírito da prostituição, existe o espírito da imundícia e existe pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Existe o espírito da morte, querer matar, existe o espírito de suicídio, da pessoa querer contra ela própria. Existe o espírito da vaidade, o espírito da raiva, o espírito da mentira. Entenda, tudo isso que é seta do maligno são espíritos. Cada palavra ela entra no meio que pode ser espiritual. É por isso que você tem que vigiar, vigiar e orar, e não é só, tô olhando para a escrita da direita. É você vigiar aqui, principalmente, o que sai aqui vai dizer o que vai entrar aqui e lá no seu espírito, na sua alma também. Você declarar, sai tudo que é ruim de mim. Você não sabe, meu amigo, se você tem. Então declare, se tiver, sai de mim, do meu corpo. Se tiver, sai da minha casa. A pessoa fica incomodada. Aí ele veio me orar em mim. Esse
rapaz, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: se tiver espírito de imundícia, espírito de doença geracional, espírito de pacto demoníaco, se tiver demônio, principado, potestade em mim, saia. Me incomodei. Ai. Eu te pergunto: tu sabe se tem na sua vida? Repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo que não tenha. Repreenda. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você sentir um arrepiozinho aí agora, porque você tem que orar mais. Você tem que deixar pessoas orando na sua vida. Botar a mão no seu corpo. Na cabeça, assim, eu não sou muito fã que a pessoa bota a mão. Tá? Eu tenho algo sobre isso, tá? Porque na cabeça, se alguém botar a mão na sua cabeça e você não souber que aquela pessoa está em Cristo e ela não estiver em Cristo, tá? Ela estiver em pecado, mas ela tem um costume ali de querer orar na pessoa, meu amigo, transferência dela para tu. Aleluia. Então, mas para vocês entenderem, então todos esses são espíritos malignos, de loucura, de querer se chuchuidar, do querer tirar a vida do próximo, do ódio, da raiva, do inveja, de agredir a pessoa descabidamente, da avareza, da luxúria, da inveja, entendeu? Tudo isso são espíritos. Por isso que quando você começa a repreender, é por isso que quando o pastor repreende, por isso que tem pastor, eu não estou nem criticando, estou falando assim, pra vocês entenderem. Tem pastor que não fala isso na igreja, porque às vezes já falou e a pessoa se sentiu incomodada. A mulher se sentiu incomodada quando foi muito maquiada, quando botou a roupa colada. E ele não comenta. Quando ele citou o tema na igreja sobre meu pai, meu Jesus Cristo, sobre adultério, o homem ficou incomodado. Aí ele não pode mais falar sobre adultério, falar sobre a vestimenta, falar sobre isso, sobre aquilo. Perdeu de libertar o irmão. Vai demorar muito tempo, aquele irmão vai esmorecer, ele vai enfraquecer na igreja e vai subir. No fim das contas, ele perdeu de conquistar, em nome do Senhor Jesus Cristo, resgatar uma alma. É por isso que eu tô aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que a libertação, ela não tem que ter esses receios. O homem, a mulher, está querendo trazer mais almas, trazer mais seres para Cristo. Evidentemente, ele tem que ter uma cautela, mas ele tem que agir de acordo com a arma celestial que o Pai colocou na mão dele ali para agir. E não tem como você salvar a pessoa se você repreender os espíritos da luxúria, do ódio, da ganância, da inveja, da mentira, da mentirinha pequena ali, besteirinha. Que até eu achava que era besteira. E eu falava assim, eu faço mentiras tão descabidas que a pessoa já sabe que eu tô mentindo. Eu falo que eu fui lá na Segunda Guerra Mundial, eu falo que eu fui na Bolívia, fiz lá umas loucuras lá, que não sei o que. Um exemplo, né? E eu falo uma coisa tão grotesca, só que na minha mente, não, eu tô mentindo, não tô ofendendo ninguém, é sobre mim também. É tão esdrúxula que é só pra pessoa dar risada, só. Ela fala, ai, que sem noção. Hoje em dia eu percebo. Até essa, mesmo sendo uma brincadeirinha, é demoníaco. Eu quero que você pegue toda a Bíblia e procure onde Jesus Cristo, ou onde o Deus Criador diz que você pode fazer mentirinhas. Você, ser humano normal mesmo, tá? Vai lá, faz mentirinhas lá. Conta mentirinhas, pequenas mentirinhas para se divertir. Você não encontra nada. Se você não encontrou nada, quer dizer que é pecado. O que é o pecado? O pecado é você transgredir a lei de Deus. Ou seja, se você está mentindo, você está transgredindo a lei de Deus. A transgressão, o que é o fruto do pecado? O fruto do pecado é a abertura
do plano físico seu aqui nessa dimensão ao acesso ao plano espiritual, que é aquilo que você necessariamente não vê, mas sente. Pode sentir, aliás, né? E ó, o pecado, que é da mentira, fez você transgredir a lei de Deus. Você transgrediu a lei de Deus, você vai dar acesso ao plano espiritual, para o reino dos principados, para estar onde estão os demônios, os espíritos imundos, a maldita, da inveja, do ódio, da complicação, que impede você de fluir em Jesus Cristo, nas bênçãos do Senhor. É por isso que o pecado não é necessariamente, Deus ficou triste, Deus está com raiva. Ele vai ficar triste, porque, você acabou de perder alguma bênção que estava para ele te dar já. Ou já estava pronto, era só você buscar ali os meios, abdicar para pegar. E Deus, ele não vai falar que está lá no futuro. Quando você serve ele, alguma coisa vai acontecer na sua vida. De bom. De bom, de acordo com um bom... Ele é um bom pai, então ele sabe o que você precisa. Ele vai dar aquilo que você precisa, que não necessariamente é o que você quer. Você quer para agora, por exemplo. Então, a transgressão à lei de Deus gera o pecado, e o pecado, na verdade, ele dá abertura aos mundos espirituais dos demônios. É por isso que a pequena mentirinha tá aí escrito lá, bem claro, não mentir. Mentir é um dos mandamentos. Não mentir. Tá? Aleluia. Então, se você vê a pessoa... Eita, saiu um zoomzão, né? Aleluia. Aleluia, pai. Vamos lá. Vamos tentar. Glória a Deus. Foi. Então, eu quero te dizer o que com isso? Eu quero te dizer que... Vamos concluir aqui a passagem, né? Autoridade. Autoridade é você declarar com fé aquilo ali. Tá? Pessoas que estão com uma casta de demônio, uma coisa é você estar na igreja, uma chave aqui para você aqui agora, tá? Irmão, minha irmã. Uma coisa é você estar na igreja e ter lá todo um louvor, adoração, oração e a pessoa ser liberta, tá? A unção é maior, isso que você tem que entender. É um coletivo de pessoas derramadas de Jesus Cristo que fez todo um processo. Primeiro, louvor, ativou tudo ali, as vibrações necessárias para descer toda a unção do Jesus Cristo, do Pai Celestial, do Criador, do Celeste, naqueles irmãos ali, naquelas irmãs. Depois vem a pregação, reforço, palavra de repreensão, de compreensão. E depois você vai lá e pum, a pessoa já tá facinho ali, cara. Bota a mão ali e fala, pá, declara, pum, pá. Uma coisa é você agir assim. Porque a pessoa, se ela já foi pra igreja, minha amiga, ela tá no processo assim, ó. A libertação dela. Agora outra coisa é você pegar aí na rua. Você pegar e fazer dentro da sua casa. Um familiar seu. Na sua esposa, no seu esposo. No seu filho, na sua filha, na sua mãe. Na sua avó. No seu primo. Tio, tia. Vó, vô. E como é que você vai preparar todos os meios, a unção, toda a preparação? Tá entendendo? Ou seja, você vai ter que declarar mais, você vai ter que orar mais, você vai ter que jejuar mais, você vai ter que insistir mais. E vai existir situações que, pum, você vai falar e pum. Porque às vezes dentro da sua própria casa alguém já tá encaminhando ali, só que você não sabe, ele tá orando em íntimo ali já tá, sabe? Já tá deixando os pecadinhos e você vai lá e tá. Ou seja, porque a pessoa também ela já tava ajudando. Agora, e quando a pessoa ela tá no pecado constante? Quando a pessoa ela mergulhou tanto no pecado, ela tá tão possessa e ela nem sabe, gente. Quem tá possesso não sabe que tá possesso. Essa é uma chave. Pega essa chave aí. Anota aí. Quem tá possesso não sabe que tá possesso. Eu vou anotar aqui. Tá? Quem tá. Vocês me dão um tempinho só pra escrever aqui, tá?
Possesso não sabe que está. Esse é um gatilho poderoso, tá? Quem está não sabe que está. Você pode testar. Você pode estar em algum lugar. Toda a sabedoria que eu espero que, meu Deus, lance em você aqui agora, a sabedoria necessária. Você tem que saber fazer algo para pegar as oportunidades e não deixar elas passar sempre. Para você já ir treinando em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Porque se você é cristão, você não tem que querer só a libertação para você, tá? É uma das coisas que Deus ele abomina, tá? Que é, não lembro se é avareza, irmão, tá? Pronto, o egoísmo. Perdão, tá? Egoísmo é pecado. O egoísmo gera o espírito maligno, tá? Então existe vários tipos de espírito maligno. Lembre-se que no reinado existia vários anjos, tá? Quando eles caíram, cada um deles age de uma maneira, tá entendendo? E existe alguns que agem de todas as maneiras, enfim, cada um deles tem um nível, tá bom? Ah, então isso, irmãos, o egoísmo, ele é daquela pessoa que, não, eu tô liberto, eu tô buscando, cada um busca o seu. Já viu isso, pessoal falando? Cristão mesmo, derramado o Espírito Santo ali e buscando a Deus, muitas vezes, tudo certinho, bonitinho, né? Tranquilo. Vai lá, oferta, faz tudo, vai para a igreja, ora muito em casa, só não vai para a igreja nos dias que a intimidade dele em casa tá até mais necessitando de uma coisa mais íntima, uma oração, ou tem compromisso também, nem sempre a gente está, né, em igreja, mesmo sendo um ótimo para aqueles que sabem que é bom, né, tá congregando com outros irmãos, mas ele tem um espírito do egoísmo, ele nem sabe que está pecando. Não, eu tô salvo. Os outros, cada um faz sua parte, cada um se salva. Já viu isso? É o espírito do egoísmo. Quem repreende? Quem é que vai chegar na igreja e vai repreender? Ó, ei, esse é o espírito do egoísmo. Porque se Jesus Cristo teve misericórdia para você se salvar, não foi nem por você. Não foi por você sozinho, não, meu amigo. O único homem que passou na terra que poderia se salvar sozinho, né, unicamente, era o Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Nós, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, e certamente intercedeu por nós, e se entregou por nós. Ele já sabia tudo, para que nós pudéssemos estar junto dele. Ou seja, a prática de Jesus, pergunto para você, houve algum tipo de egoísmo? Não houve nenhum tipo de egoísmo. Ele poderia falar, não, só os meus 12 apóstolos aqui. Só os meus 11 apóstolos. Mas não, ele falou, todo aquele que crê em mim, né? Todo aquele que estiver com meu pai, todo aquele que entender que eu sou o filho, né, esse será salvo. Então você também tem que ajudar outras pessoas a entender e querer ser filho. Aleluia. Então, a gente conseguindo aqui passar, porque são chaves, não tem como a gente ir direto, tá? É bem extenso e vai emendando uma coisa na outra, mas tudo para fortalecer a compreensão. Aleluia. E aí, veja bem, Jesus falou, ó, olha o que os demônios falaram. O demônio falou. É por isso que você pensa que é a pessoa falando, já viu isso? Você já viu uma pessoa que bebeu muito? Outra chave. Já viu aquela pessoa que bebeu muito e ela tá lá falando sozinho, ai que não sei o que, ai ai, só que não é ela ali, uma chave. Mas como é a boca dela, a voz é dela? É isso que você tem que entender. O demônio, ele não vai ficar mudando de voz. Ai, me dê aqui uma chupetinha, me dê uma cachaçinha. Isso aí é outro tipo de espírito e não necessariamente é aquele espírito que aquela pessoa que fez ela beber na rua ou em casa, em qualquer lugar.
Tem que entender que existe espíritos diferentes que causam o mesmo tipo de situação. Existe aquele que a pessoa voluntariamente busca. Então, existe a possessão permitida, por assim dizer. Então, ele permite conscientemente. E aí vem um determinado tipo de espírito nela e... Ou seja qual for, tá? Existe aquele que a pessoa, sem compreender, vai lá, pecou, tá se enchendo dos espíritos malignos. E ela vai lá e bebe, daqui a pouco ela tá lá falando, que não sei o que. Não é ela ali mais. É o espírito falando pela boca dela. Me deixa, me dá mais, não sei o que. Um exemplo, tá? Então ela entra em coma, lembra? Entra em coma, começa a falar. Entenda? É o espírito maligno ali. Tá? Ele faz a pessoa sair de casa agoniada para ir para fora beber do nada. Todo final de semana. Todo final de semana ele força a pessoa a ir pra rua beber. Porque ele é igual uma congregação, irmãos. Só que essa é maligna. Tá repreendido. Por quê? Porque nós vamos congregarmos, nos juntarmos com outra pessoa para louvar hinos, cânticos, jubilos, intercessões, orações, pedidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos sobremaneira alguma para pedir alguma coisa ruim. Vamos pedir justiça em nome do nosso Pai Celestial. Mas já percebeu que as pessoas que não estão em Cristo, elas também congregam, mas pro mal? Vamos junto ali numa orgia, vamos junto numa casa de swing, vamos congregar ali, porque é tudo uma congregação. Quando você se junta com outras pessoas, 2, 3, 5, 10, 50, 100 mil, 10 mil, 100 mil, você está congregando, mas a pergunta é, você está congregando para quem ali então? Olha a chave. Pessoas que vão no barzinho para tomar uma, você está congregando no nome de quem ali? Quais os assuntos que a mulher que é casada ou que namora sabe que ela, na vida, ela sabe muito bem. Ela pode ter sido qualquer tipo de pessoa no passado. Mas ela sabe muito bem quando o marido vai para um bar sozinho que lá não vai ter coisa boa. Ela sabe. Não quer nem que ande mais com os amigos. Ela sabe. Ela pode ter sido qualquer tipo de pessoa antes de conhecer ele. Ela sabe que vai rolar ali só papo de mulher, futebol. Às vezes vai rolar papo de dinheiro, vai rolar desabafo falando sobre a própria intimidade do casamento. Traição. Incentiva a traição. Assunto sobre traição lá normal. Fiquei com fulano como se o cara fosse solteiro. Sendo que todo mundo sabe que não é e todo mundo acha normal. Ou seja, eles estão congregando em nome do maligno. Congregando as coisas do maligno. Que tudo que é pecado, você está congregando pro demônio. Você não apenas está pecando. Você está exaltando ao maligno. Quando você vai para a igreja, você vai para quê? Para exaltar Jesus Cristo, né? Quando você vai para um base, você vai estar o quê? Vai estar exaltando o diabo. Porque lá o assunto que vai rolar a ele é só o assunto de exaltação do pecado. Ou seja, vou dizer, eu falei, mas posso dizer de novo. Você está exaltando o demônio quando você vai para a bebida. Quando você sai para algum lugar para fazer alguma coisa que não é de Deus, você está congregando ao diabo. Está repreendido ou não está repreendido? Está repreendido ou não está repreendido? Eu repreendo. Então, esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Não do Senhor Jesus Cristo. Abençoado aquele que escuta. Abençoado aquele que persevera, aquele que ouve. Bota no X2. Se quiser, manda pra alguém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eu tô aqui por você. Tô aqui por vaidade. Amém? Bota um QR Code aí e manda oferta pro irmão. Mas eu quero que você veja isso aqui. Aleluia. Escuta aqui, ó. Então, esse homem possesso estava na sinagoga. Sinagoga é meio que uma igreja, um templo religioso. Como é que um endemoniado está dentro do templo? Aí que você está entendendo, entendeu? Ele estava lá. Quando Jesus Cristo passou, viu que ele estava possesso.
Nós que somos cristãos, irmão, não vemos. Pô, por quê? Falta de compreensão. Sabe aquele cara falando sozinho? Aquela mulher falando sozinho? Sabe aquela pessoa que tá lá na casa internada, na casa no hospício? Sabe aquele homem que tá enfermo? Sabe aquela mulher que anda suja, perdida e parece que tá fora de si? Some na segunda e encontra ela numa quinta-feira toda rasgada e suja e, e falando nada com nada? Sabe aquele cara que tá na rua, que só vive tá na rua? E só vive na rua. A família abandonou ele. E fala que não, foi ele que se abandonou, ele tá lá na rua. Mentira. Eu sei que é duro dizer, não é fácil. Mas quem é que quer ter o desconforto? Entrar no desconforto, sair da sua zona de conforto pra lutar pelo alguém que caiu num vício de uma droga, de uma prostituição, de ambos. Droga, cachaça, cocaína, cerveja, tudo é droga, tá? Tudo aquilo que prejudica a sua saúde é droga. Coca-Cola é droga, remédio é droga, remédio que gera vários colaterais aí é droga, né? Que é drogaria o nome, né? A cachaça é droga, o álcool em si, todo tipo de álcool, a cachaça, a vodka, o uísque, o vinho, né? A cerveja, o refrigerante, tudo isso é droga. Porque você consome, eu te pergunto, tá te trazendo mais saúde? Tá mantendo sua saúde? Tá comprometendo nem que seja um pouquinho a sua saúde? É droga, tudo é droga. E ninguém quer ter o desprazer, o dissabor, o desconforto de chegar e por quê? Porque muitas vezes tem que compreender que as coisas iniciaram no plano espiritual. Aleluia. Então você tem que primeiro orar pela pessoa. Eu pergunto, você ora por quem da sua família? Você já orou por quem da sua vizinhança? Você já orou por quem de onde você mora? Na região onde você mora? Você já orou pelo seu presidente? Você já orou pelo seu senador, pelo seu governador, pelo seu prefeito, pelo seu vereador, pelo seu deputado? Você já orou pro seu pastor, pro seu obreiro? Você já orou pelo motorista de ônibus? São pessoas que estão diretamente ligadas a você. Você já orou pelos motoristas que passam ao redor? Já orou pelo caixa do supermercado? Já orou pelo frentista, posto de gasolina? Já orou pelo policial? O dia que você entender que essas pessoas elas também têm um impacto na sua vida, porque se a vida dessas pessoas não estiver bem, vou te dar um exemplo, você já orou pelo piloto de o piloto de avião, já orou por ele? Tá entendendo a importância dele? Você tá entendendo a importância do motorista que faz transporte interestadual? Ele sai de um estado e viaja por dias na estrada. São dezenas de pessoas aí ele levando durante dias. A pista em diversas condições, às vezes com chuva. Ou seja, quando você ora pela vida dessas pessoas, pela libertação dessas pessoas, você tem que entender que você está salvando vidas. E quando você entende que você está salvando vidas, você começa a criar um pouco mais de senso de humanidade. Um verdadeiro senso de humanidade, uma preocupação genuína. Você está fazendo às vezes muito mais do que no plano físico. Muito mais do que chegar lá e dar um bom dia pro cara e orar por ele. Pegou essa chave? Muito mais do que você dar um bom dia, por mais que seja cordial e possa ajudar a pessoa, de fato ajuda. Um bom dia, né? Ou bom dia ali, bom dia. Mesmo se a pessoa ela não for tão bem com sua cara, ou ela tiver todos os problemas dela ali, aí você tem que orar mesmo por ela. Bom dia, bom dia, bom dia.
Mas tenta não lançar um bom dia com bom dia. E normal, pode até falar sério, bom dia. Com firmeza, bom dia. Aleluia. Então é importante isso. Olha, a gente vai entrando nos assuntos. Por quê? Porque tudo é espiritual para depois vir físico. Pessoas que fizeram várias questões ruins aí, porque ela tá com o espiritual ruim. A maioria dos crimes que você vê hoje acontecendo, maldade, inveja, trucidação própria, né? Brigas, todo final de semana tem coisas ruins. Espiritual. Tudo iniciou espiritual. Depois se derramou no físico. E quem salvou aquelas pessoas? Aí você vai lá e fica lá no noticiário da 7 contando. 1, 2, 3 CPF que se foram. De irmãos, de irmãs. E vocês estão vendo lá. Vendo. No lugar errado. Ah, mereceu. Que isso. Tá vendo que seu coração ficou endurecido? Quem vai repreender seu coração se não for você mesmo? Eu repreendo, Pai, esse coração desumano. E por mais que a pessoa fale, eu não vou nem orar pela alma dela, Pai. Só se Deus falar que não é pra orar. Se Deus falar, não, não ora não, ele vai falar com você. Não, sei não. Você não. Mas se Deus não falar, vai lá, Pai, tenha misericórdia dessa alma que se perdeu. Se perdeu pelo mundo. Se perdeu pelo mundo. Quando fala mundo, é o reino das trevas. Se perdeu pro reino das trevas. Aleluia. Então, via na sinagoga, que é um templo, né? Esse homem que estava possesso de um espírito de um demônio imundo. Demônio imundo. Na hora eu falo, demônio imundo. E bradou em alta voz, ou seja, fulano que não sei o que. Não era mais ele. Você já viu aquela pessoa que do nada ela se explode? Do nada a pessoa. Não sei o que. Você vê que ela mudou. O semblante dela mudou, tudo mudou. Espíritos. Você já viu isso aí. Vocês já viram, né? Agora eu pergunto, já aconteceu com você? Espírito. É por isso que muito cristão pensa que por estar na igreja não precisa que ninguém ore nele e liberte ele de nada. Porque ele tá bem. Entenda o seguinte, se o Espírito Santo não foi derramado em você, e aí eu não posso dizer que é a intimidade de cada um, a forma com que ele se derrama em cada um de vocês. Se não derramou sobre vocês ainda, e eu creio e eu clamo, Senhor, que seja derramado o Espírito Santo em você, o Espírito Santo, quando ele cai na pessoa, quando ele derrama na pessoa, meu Pai Celestial, seus pecados são lavados. Tudo que há de mal sai de você. É expelido. Não tem como, irmão. Não tem como, irmão. O Espírito Santo ser derramado em você e ficar ainda alguma coisa ruim em você. Mas nem por isso você não precisa esvaziar as transgressões que você cometeu. Quer dizer que foi expelido, se afastou tudo, mas existe palavras, existe não sei o que você pode se esvaziar também. Pai, eu retiro de mim aqui que era tudo inveja, todo sentimento no passado de inveja. Toda raiva, tudo sei o que. Tudo isso. Eu expulso. Eu sei que você já foi lavado pelo Espírito Santo. Você só tá cauterizando mais ainda. Aleluia. Então não precisa você confessar nada pra ninguém. O Espírito Santo já derramou por você, você já tá bem. Mas é uma chave que eu preciso esvaziar ainda mais. Repreenda mais seu coração. Olhou e julgou. Pai, repreenda esse coração, repreenda essa mente. Não precisa, tira de mim. Toda vez. Por isso que a vida do cristão é uma vida de vigiar e orar para sempre. Quando você estiver por aqui, você vai ter que fazer isso. E esse espírito imundo, maligno, repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde nós passarmos, nós vamos tirar do corpo da pessoa. Né? Nosso Pai Celestial nos dando toda a ferramenta necessária, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Ele bradou em voz alta e disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Perder-nos. Ele disse. Demônio falando aqui, tá?
Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, Jesus passou. E eu quero te dizer uma coisa. Você estando na unção, você estando na- buscando a purificação, se purificando ainda mais, negando os pecados, repreendendo toda vez que você sentir que falou, pensou coisas ruins, tirando do seu coração sempre aquilo ali. Você está buscando mais Deus, crendo, pedindo mais, se alimentando mais do Espírito Santo, está mais congregando com os irmãos, e está mais buscando chaves espirituais para você ainda poder agir ainda mais no poder do Espírito Santo aqui na Terra, nesse plano. Você vai passar por muitas vezes uma situação ou outra, vai depender de como você se expõe, e você vai ver pessoas dizendo: ah, você não sei o que, do nada, ou do seu lado. Ou do seu lado vai aparecer algum enfermo, ou do seu lado vai ser sempre assim. Né? Então, vai aparecer, não vai chegar e você vai falar: você, Jesus, não sei o que. Porque você não é Jesus, você é representante dele. Mas ele te derrama o poder e a autoridade. Mesmo que ele tenha para expulsar demônio, ele dá para você. E é por isso que você tem que falar em nome do Senhor Jesus Cristo quando você fala com alguém. Também que a pessoa tá meio que. E meio que tá estranho esse cara aí. Essa mulher aí. Você olha pra pessoa, você pode falar, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Ela virar a cara e não falar nada, ou então não, ou então... Sabe que aquela pessoa ali tá perturbada.